Ele abençoa a sua casa, a sua família, suas finanças, a igreja ali em Brasília. Guarda eles, protege eles. Pai, em nome de Jesus, queremos abençoar a vida do apóstolo Erlisson, toda a sua casa apóstola, toda a sua família, os seus filhos, a igreja ali em Brasília. Agradecer também, ó Deus e Pai, pela disposição do mesmo estar aqui conosco nessa noite. Suplicar, como eu sempre suplico, o auxílio dos teus santos anjos, para que auxilie o teu servo aqui nessa noite. Que o poder de Deus, ó Pai, seja notório por meio da tua vida. Manda ele de sabedoria e graça, ó Pai, para que possamos sair daqui renovados pelo poder da tua palavra. Eu oro, abençoo em o nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém. Que alegria estar com vocês aqui essa noite. Esses dias a gente tem vivido algumas surpresas de Deus. Existem algumas coisas que elas não estavam na nossa agenda, mas estavam na agenda de Deus, com certeza. Certamente, na agenda de Deus já é uma verdade. Quero agradecer ao pastor pelo acolhimento. Ontem estivemos no café e foi uma alegria poder ter contato com o pastor de vocês. Ele já disse meu nome, sou pastor Erlisson, apóstolo Erlisson. Pastoreio no entorno de Brasília, moro no Distrito Federal, mas a nossa igreja é na cidade de Valparaíso, em torno de Brasília. Está acontecendo, inclusive, nossa segunda celebração agora lá. E sou casado com uma mulher, que é importante a gente dizer isso hoje, né? Sou casado com uma mulher linda, minha esposa, há 26 anos. Ela não pôde vir, ela está comigo aqui, mas teve uma crise de enxaqueca agora na parte da tarde. Ela está bem cansada. Como eu disse, existem algumas coisas que só estão na agenda de Deus, né? Eu estou aqui com um casal de amigos, atendendo o convite de um pastor Ronaldo, se não me falha a memória, para um evento que terá amanhã. E ele nos chamou para que viéssemos uns dias antes para estar aqui. Eu ministrei hoje pela manhã na primeira igreja batista e agora eu estou aqui com vocês. Mas nós chegamos de uma viagem longa na sexta-feira pela manhã. Só passamos em casa para trocar a mala e vir para cá. Então, minha esposa realmente ela teve uma crisezinha de enxaqueca agora. Ela está no hotel e eu trago o abraço dela, a pastora, a igreja. Em nome de Jesus, estávamos numa viagem longa, bem cansativa nos Estados Unidos. Fizemos moramos 6 dias dentro de um carro, cortando os Estados Unidos todo. E desde quarta-feira que a gente não tem uma boa noite de sono. Então, acho que a enxaqueca dela é mais por conta do cansaço mesmo. Sou pai de 5 filhos, né? Casado há 26 anos com uma mulher, com a mesma mulher. Sou pai de 5 filhos com a mesma mulher. Eu recebo alguns elogios dizendo assim: nossa, o senhor tem 5 filhos. Aí as pessoas pensam assim: pode ser com uma, com outra, não, com a mesma mulher. Eu casei cedo, graças a Deus. Minha esposa é um presente do Senhor. Eu sou vovô já, meus 2 filhos mais velhos são casados. Já sou vovô. Tenho o Benjamin, que vai fazer 1 ano agora em abril. Tem 10 meses. Minha alegria. Enfim, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu não sou pastor itinerante. Eu sou pastor de igreja. Eu não estou aqui por causa de uma agenda, eu estou aqui por causa de um propósito. Amém. E eu não sei qual o propósito que Deus tem aqui essa noite, eu sei que Ele tem algo. Amém? Então, quem está ministrando hoje lá na nossa igreja é o meu filho caçula, que é líder dos jovens na igreja. Meu filho do meio é líder do louvor. Meu filho mais velho é pastor junto comigo. Pastorei uma linda geração, uma grande geração dentro da igreja. E eu vim aqui compartilhar com vocês. De sorte que eu não quero impactar vocês com uma palavra, mas eu quero compartilhar algo
que edifica a minha casa, edifica a minha igreja, porque sou pastor de igreja. Amanhã, depois do evento, talvez terça-feira pela manhã, nós vamos embora, mas eu queria deixar aqui, edificado no fundamento de vocês, uma palavra que pudesse contribuir para o que Deus quer fazer nos próximos meses na vida de vocês. Amém? Eu acho que é o tema de 2025 de vocês. Como eu estou aqui numa agenda de Deus e não minha, eu falei assim: Senhor, o que eu vou ministrar hoje nessa igreja? Se é a mesma palavra que eu ministrei na PIB hoje de manhã, o que o Senhor tem? O que o Senhor quer? E aí veio uma palavra no meu coração. Quando eu cheguei aqui que eu vi o tema, eu falei: eu vou para outra palavra. E enquanto estava o louvor, o Espírito Santo falou comigo: não, eu quero que você entregue essa palavra. Então o que eu vou entregar para vocês aqui agora é uma palavra de edificação. E os primeiros 10, 15 minutos eu vou contextualizar essa palavra para que vocês possam entender aonde nós queremos chegar com essa palavra hoje. Tenha um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 20, a partir do verso 18. Juízes, capítulo 20, a partir do verso 18. Eu quero contextualizar esse texto. Eu vou ler na tradução atualizada 2017, por causa de algumas palavrinhas aqui que me chamam a atenção nesse texto. Tá bom? Juízes. Depois eu quero ler com você no telão aqui, em nome de Jesus. Mas diz assim, Juízes 20, verso 18. Eu sei que vocês já conhecem essa palavra e, como eu disse, não vim aqui impactar e nem edificar um novo fundamento, mas relembrar vocês das palavras que vocês já carregam, em nome de Jesus. Diz assim: os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. Verso 20. Os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim e tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 homens de Israel. Porém, o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de ataque e no mesmo lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde e consultaram ao Senhor dizendo: devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e mataram mais 18.000 homens, todos do que puxavam de espada. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo, foram a Betel, choraram, estiveram ali diante do Senhor, jejuaram aquele dia até a tarde, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Os filhos de Israel consultaram ao Senhor porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram: devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? E o Senhor respondeu: vão novamente, porque amanhã os entregarei nas mãos de vocês. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim e tomaram posição de ataque contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo, deixando-se atrair para longe da cidade. Começaram a matar alguns do povo de Israel, como havia feito das outras vezes, pelas estradas, das quais uma vai para Betel e outra vai para Gibeá. E no campo mataram os 30 homens de Israel. Pula para o 35 comigo. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel, e naquele dia os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, todos que puxavam da espada. Curva sua cabeça. Senhor, tua palavra foi lida, por graça e misericórdia, fale conosco aquilo que está no teu coração para a sua igreja,
em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você compreendeu muito bem o texto que lemos, mas eu preciso muito da sua atenção, que eu vou contextualizar esse texto. E não deixe que nada roube sua atenção, porque pior do que não entender é entender errado. Porque quando eu não entendo, está tudo bem. Mas quando eu entendo errado, eu posso me prejudicar e prejudicar pessoas. Porque eu entender errado, eu vou repassar errado. Ok? Então, eu preciso muito que você não apenas me empreste sua atenção, seus ouvidos, mas principalmente seu coração. Amém? Em nome de Jesus. O que está acontecendo aqui? O contexto desse texto vai falar de uma relação de um levita e sua concubina. E a Bíblia diz que esse levita teve um momento de discussão com a sua concubina. E ela tomou uma decisão de sair de casa e voltar para a casa do pai. Quem aqui já teve conflitos familiares aí? Levante as mãos. Poucas pessoas, hein? Parece que só lá onde eu moro que tem. Quem aqui já teve conflito na família? Levante as mãos aí. Pronto. Era um conflito familiar, uma briga de casal. E aquela jovem, então, decide voltar para a casa do pai. 3 a 4 meses aproximadamente, o levita decide ir atrás dela para reconciliar. Ele decide, então, ir atrás, buscar uma reconciliação, buscar a sua família, lutar pela sua família. Só que essa concubina, ela era de Belém de Judá. E o levita estava na tribo de Levi. E ele então faz uma viagem muito longa, pega o seu moço, pega a sua Ferrari da época, o seu jumento, e vai até a casa do pai da concubina para fazer os seus acertos. E quando o pai da moça percebe que o levita chegou, ele trata ele com muito carinho, porque era vergonhoso para uma mulher naquela época ser repudiada. E aí o pai dela insiste, eles se acertam, a crise passou, eles se acertam, então vamos voltar para casa. Aí o pai da concubina diz assim, não vamos agora não, vocês chegaram tem pouco tempo, fica aqui, refaz a força da viagem, para que vocês possam fazer essa longa viagem descansados. E aí ele ficou mais um dia, no outro dia quando foi embora, o pai insiste de novo, e isso aconteceu por 4 vezes. O pai insistindo com o levita para o levita ficar. Até que o levita se levanta e fala assim, sogro, não, hoje mais não, hoje eu vou embora. E ele então pega a sua concubina, e estão caminhando para a tribo de Efraim. E eles passam por várias tribos. Você sabe que Israel foi dividido em tribos. A terra foi entregue cada um para uma tribo. E existia entre essas tribos um acordo diplomático. Existia um acordo. E qual era o acordo? Eles eram irmãos. Quando um dos nossos irmãos passarem por aqui, dando uma viagem distante, nós vamos acolhê-los. E nós vamos dar alimento, hospedaria, para que não viajem durante a noite, para que no dia seguinte, pela manhã, eles consigam viajar em segurança. Quando eles estavam chegando perto de Jebus, o servo dele disse assim, não é bom que a gente fique aqui, isso aqui não é uma terra dos nossos irmãos, isso aqui é a terra dos jebuseus. Mas se a gente caminhar mais um pouquinho, a gente chega em Gibeá, na tribo de Benjamim. E chegando lá, a gente vai receber hospedaria. E assim eles fizeram. Caminharam mais um pouco e chegaram em Gibeá, na tribo de Benjamim. E ficaram na praça da cidade, presta atenção, ficaram na praça da cidade e de repente ninguém acolheu. Todo mundo passava e ninguém acolheu o levita, ninguém acolheu a sua concubina, nem seus animais. De repente, à noite chegando, um senhor voltando do campo, olha para aquilo e fala, o que está acontecendo? Não, eu estou de viagem, eu estou indo para Efraim, eu sou levita. Minha esposa veio de Belém de Judá e eu estou caminhando, mas cheguei aqui, ninguém abriu a porta da casa para mim. Não seja por isso, vem. Ele, olha, eu não quero dar trabalho, eu só quero um lugar seguro para dormir. Eu tenho comida para mim, tenho comida para os meus animais, mas aquele senhor deu um banquete. Recebeu aquele levita, a concubina e o seu servo, deu um banquete. Enquanto eles estavam num momento de comunhão, naquele banquete, alguém bate na porta.
A Bíblia chama esses homens de homens maus, filhos de Belial. Aquele senhor vai atender a porta? Pois não? Eu fiquei sabendo que você está aí e recebeu um levita. Entrega ele para nós. Ele, como assim? Nós gostaríamos que você nos entregasse esse levita que você acolheu aí na sua casa. Mas por quê? O que vocês querem com ele? Todo mundo aqui é maior de idade, né? Inteligente. O que vocês querem com ele? Nós queremos abusar dele sexualmente. Nós queremos ter relação com esse levita. O senhor da casa fica escandalizado e diz, como assim? Que coisa horrorosa é essa que vocês estão querendo? Nos entregue esse cara, nós queremos ele. Aquele senhor que hospedou fica tão aterrorizado com aquilo que ele diz assim, olha, eu tenho uma filha virgem. E esse levita está aqui com uma concubina. Pega a minha filha. Pega a concubina dele, mas não faz isso com esse homem não. Protegendo a moral do cara. Resumo, aqueles homens maus pegaram a concubina do levita e levaram ela. Ela foi violentada a noite toda. Violentada sexualmente. Amanhecendo o dia, aqueles homens jogam aquela concubina na porta da casa. Quando o levita acorda, ele chama ela, bora, se levanta, vamos sair daqui. Ela não respondeu, tinha morrido. Tinha morrido de tanto ser violentada sexualmente. Nossa, pastor, que pregação é essa para um culto de domingo? Misericórdia. Vai piorar. Aquele levita pega o corpo daquela concubina, joga em cima da sua Ferrari, o jumento da época. Chega em casa, indignado com aquilo, ele pega uma faca, um cutelo, corta o corpo da concubina em 12 pedaços. Estamos na lei, olho por olho, dente por dente. E ele pega 12 pedaços do corpo da concubina e sai espalhando nas 12 tribos de Israel, clamando por justiça. Ele tinha sido injustiçado. Quando os maiorais da tribo, parece Fred Krug, né, irmão? Sanguinário. Mas calma, vai dar certo. Fica comigo até o final, tá? Vai dar certo. Quando os maiorais da tribo ficam sabendo que aquele levita fez aquilo, tem um conselho. Chama-se um conselho dos chefes das tribos. E pergunta, o que é isso que você fez? Nem no Egito a gente viu uma coisa tão terrível assim. Aí o levita contou. Eu estava saindo de Belém de Judá, cheguei na tribo de Benjamim, e chegando lá, homens benjamitas entraram na casa, levaram minha concubina, estupraram ela até a morte, e eu quero justiça. Aquele homem estava certo ou estava errado? Certo. E eu fiz isso, porque enquanto não houver justiça, Israel está debaixo de uma maldição. E era fato. O conselho dos chefes das tribos manda uma carta, um comunicado para a tribo de Benjamim. Nos entregue esses malfeitores. Olho por olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. Nos entregue esses malfeitores. Os líderes da tribo de Benjamim dizem, nós não vamos entregar ninguém. Eles mandam um segundo comunicado. É o contexto do texto. Depois você chega em casa e vai ler. Eles mandam o segundo comunicado. Nos entrega esses homens maus, para que a justiça seja feita. Eles mandam uma resposta. Benjamim manda uma resposta. Nós não vamos entregar ninguém. Pela terceira vez, Benjamim manda uma resposta. Nós não vamos entregar ninguém. Então, o concílio das tribos entra em um acordo. Já que não quer entregar, a gente vai ter que entrar lá e tomar força. Vamos fazer guerra contra Benjamim. Era 11 tribos de Israel contra uma. Nós vamos fazer guerra contra Benjamim. Chama todo mundo que puxa bem da espada, chama todo mundo que é guerreiro, chama todo mundo que é destro na guerra. Nós vamos entrar na tribo de Benjamim, nós vamos pegar esses malfeitores e trazê-los para fora e vingar o que aconteceu. E aí, tudo armado, tudo preparado para entrar na tribo de Benjamim, tudo preparado.
Até que alguém fala assim, opa, peraí, está faltando uma coisa. O quê? Vamos orar e vamos perguntar ao Senhor quem é que vai na linha de frente da batalha, quem vai subir primeiro. E é um versículo onde lemos, lê comigo agora faz sentido para você. Versículo 18, eles estão preparados para a guerra, eles estão preparados para entrar na tribo de Benjamim, pegar esses malfeitores, endemoniados, filhos de Belial, tirar de lá e vingar a morte da concubina. Só que eles decidem orar primeiro. E olha a oração, verso 18, diz assim, os israelitas se levantaram e foram a Betel. Betel quer dizer o quê? Betel quer dizer o quê? Casa de Deus. Eles foram até casa de Deus. Isso aqui é um lugar chamado casa de Deus, porque é um lugar de adoração. Você está em Betel. Eles subiram e foram a Betel, e ali consultaram a Deus, dizendo, quem dentre nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? Em algumas traduções diz, quem vai na linha de frente? Senhor, quem é que vai encabeçar essa guerra? Aí o Senhor responde, o que o Senhor responde? Perguntaram, o Senhor respondeu, Judá irá primeiro. Por que Judá ia na frente? Porque ela era de Belém de Judá. Então Judá, por ser a tribo daquela concubina, ela tinha direito à vingança. Judá vai na frente. O Senhor respondeu o quê? Judá vai na frente. Eles oraram, perguntaram ao Senhor, quem dentre nós vai primeiro para essa guerra? Na linha de frente. O Senhor respondeu, Judá subirá primeiro. Aí olha o que acontece, vou ler com você no telão, verso 19. O Senhor respondeu, Judá subirá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Verso 20. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas. Tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Verso 21. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22 mil israelitas no campo de batalha. Opa! Entendeu o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Senhor, quem é que vai na frente? Eles estavam certos. Deus está do lado do certo, sim ou não? Eles estavam clamando por justiça. E além deles estarem certos, eles foram a Betel consultar a Deus, orar, perguntar ao Senhor, quem vai na linha de frente? O Senhor responde, Judá subirá primeiro. Estou respaldado. Estou com a verdade, Deus está do meu lado, eu orei, Deus disse que é para ajudar aí na frente, só que aconteceu algo. Quando eles chegaram no campo de batalha, Benjamim venceu e eles perderam. Naquele dia, 22 mil israelitas morreram. Ainda não entendeu? Eu vou te perguntar então. Deus respondeu a ele sim ou não? Judá pode ir na frente, sim ou não? E por que deu errado se Deus respondeu? Deus autorizou essa guerra, sim ou não? E por que eles perderam se Deus disse Judá vai na frente? Já aconteceu com você de você orar, perguntar a Deus, consultar a Deus, Deus dá um sim, mas chega lá e dá tudo errado? Ou isso só aconteceu comigo? Mas a gente não afirma que quando Deus fala, Ele garante? Deus falou. Por que deu errado? Se eu terminar a pregação aqui agora, quem vai para casa confuso? Deus não garante o que Ele fala? E por que não garantiu o que falou? Aí sabe o que aconteceu? 22 mil homens morreram. Aí coloca para mim o verso 22. Olha o que diz o verso 22, Bíblia, lê Bíblia comigo. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros. Eles perderam, estavam certos, Deus autorizou, mas perderam. Procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Perderam, engole o choro, anima aí. E novamente ocuparam posição de batalha. E sabe o que vai acontecer? Verso 23.
Era o 25 ou 23? Os israelitas subiram para Betel. Eles foram para Betel. Choraram perante o Senhor até a tarde. Choraram por quê? Porque perderam. Choraram perante o Senhor até a tarde. Você sabia, irmão, que existem alguns choros que não são de quebrantamento, mas são de lamento? Existem pessoas que não estão chorando porque estão sentindo a pressão. Estão chorando porque estão passando por alguma guerra. Nem todo choro é reconhecimento da presença. Às vezes algum choro é só porque perdemos alguma coisa. E o Senhor sabe identificar as nossas lágrimas. Eles choraram perante o Senhor até a tarde. Consultaram o Senhor, dizendo: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? Lê comigo, irmão, bem alto. O Senhor respondeu: vocês devem atacar. E o Senhor disse: vocês devem. Vão atacar. Vão outra vez. Mas sabe o que aconteceu? Verso 24. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 homens israelitas, todos eles armados de espada. Opa! De novo. Eles oraram. E aí, Senhor, a gente vai ou fica? O Senhor disse: vocês devem ir. Chegaram lá, perderam. Novamente. E aí, crente, me responde isso. Fazer o que Deus manda dá certo ou não? Dá certo ou não? E por que não deu certo aqui? Eles fizeram o que Deus mandou. Eles oraram. E por que perderam? Tem gente que casou porque Deus mandou e depois separou. Por quê? Tem gente que comprou carro porque disse que Deus mandou e depois o banco tomou. Por quê? Tem gente que comprou casa porque Deus mandou, Deus autorizou e depois perdeu a casa. Por quê? Uma vez eu comprei uma aparelhagem de som para a igreja, tinha 120 pessoas comigo para pagar a aparelhagem de som. No meio do caminho foram 12 prestações. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, posso comprar? Deus disse: pode. Antes da sexta prestação dos 120 só tinha 20. Pensa num lamento. Mas eu fiz o que Deus mandou. Por que deu errado? Talvez você que está me ouvindo hoje está fazendo exatamente o que Deus mandou, perguntou para Deus, Deus disse vai, mas está dando tudo errado. Por quê? Vou perguntar mais uma vez, estou sendo redundante, mas vou perguntar mais uma vez. Deus não garante o que fala? E por que não garantiu isso aqui? Mas Deus disse vai. Se não era a hora, Deus poderia ter dito não vai. Eles perguntaram, Deus disse vai. Eles perguntaram: Senhor, devemos ir ou paramos? Deus disse: vocês devem ir. Deus autorizou. Se eu estou orando, perguntando a Deus, e Deus está me autorizando, Deus está me dando uma resposta positiva, pode ir. Olha a oração deles, coloca para mim, dessa vez, não, bota o verso 23 para mim, por favor, por gentileza, vou abusar de sua boa vontade aí, querido. Olha comigo, essa oração que eles fizeram, verso 23.
Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até a tarde, consultaram ao Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Se não fosse vontade de Deus, Deus falaria: não quero que vocês ataquem. Se Deus não tivesse com eles, Deus falaria: não, isso aí é problema de vocês, não é meu. Mas Deus falou, eles estão perguntando: e aí, Senhor, nós vamos? Deus falou: vai. Vocês devem atacar. O Senhor diz: ataca. Mas chegaram lá, perderam. O que está acontecendo, gente? Está agoniado, irmã? Vamos ler a palavra. Verso 26. Diz assim. Vou ler bem alto. Eles perderam, oraram 2 vezes, perguntaram 2 vezes. Deus disse: pode ir 2 vezes. E eles perderam. Agora a 3ª vez. Verso 26. Então todos os filhos de Israel, todo o povo... Então todos os filhos de Israel, todo o povo foram a Betel, choraram, estiveram ali perante o Senhor, jejuaram aquele dia até a tarde, ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Verso 27, os filhos de Israel consultaram o Senhor, porquanto naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram, verso 28, devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim, ou devemos desistir? E o Senhor respondeu: vão novamente, porque amanhã entregarei nas mãos de vocês. Sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu? O que aconteceu, irmão? Verso de número 35, pula para o 35. Vamos ver o desfecho disso. Verso de número 35. Então o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel, e naquele dia os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, todos que puxavam da espada. Graças a Deus, na 3ª vez deu certo. A pergunta é: por quê? Por que não deu certo na primeira, não deu certo na segunda, mas deu certo na 3ª? Que lição a gente pode tirar desse texto? O que Deus está querendo ensinar com esse texto? Vamos lá, interage comigo aqui. O que Deus... Mas nas outras vezes Deus falou também. Perseverança, a gente pode aprender perseverança. Resiliência, podemos aprender resiliência. Podemos aprender o que mais? Não desistir. Podemos aprender o que mais? Olha, tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é fato. Podemos aprender a não desistir diante dos obstáculos, diante do que deu errado. Podemos aprender a insistir, a perseverar. Mas não é isso. Porque de fato, quando Deus fala, Ele garante. A pergunta é: o que eles fizeram da 3ª vez que eles não fizeram nem na primeira nem na segunda? O tema que eu dou a essa ministração é: quando uma palavra não é tudo. Quem aqui tem uma palavra sobre sua vida? Levante as mãos. Mas você sabia que essa palavra não é tudo? Existem coisas que você precisa fazer para que essa palavra se cumpra. Deus está liberando uma palavra, glória a Deus, mas qual é a tua responsabilidade com essa palavra? A pergunta que me faço é: o que eles fizeram? Por que na 3ª vez deu certo? O que eles fizeram na 3ª vez que eles não fizeram nem na primeira e nem na segunda? Vamos ver? Verso de número 26. Verso de número, acompanha comigo.
Verso de número 26. Eles já perderam 2 vezes. Quem aqui tem uma palavra sobre sua vida? Levante as mãos. Tem uma palavra? Então vamos lá. Verso 26 diz assim: então todos os filhos de Israel e todo o povo foram a Betel. Eles foram a Betel a primeira vez? Sim ou não? Sim. Foram a Betel a segunda vez? Sim. Foram a Betel a terceira vez? Então olha para mim. Perdendo ou ganhando, casa de Deus é inegociável. Amém. Tem gente que só vem para a casa de Deus quando está dando tudo certo. Mas perdendo ou ganhando, estar em Betel é inegociável. Dando tudo certo ou dando tudo errado, aqui é o lugar. Infelizmente, nós estamos negociando estar no lugar onde Deus manifesta o seu poder. Então, na primeira vez eles foram a Betel, na segunda vez eles foram a Betel e na terceira vez também. Perdendo ou ganhando, aqui é o lugar. Aqui é o lugar da cura, aqui é o lugar do livramento, aqui é o lugar onde Deus manifesta, aqui é o lugar onde Deus cumpre promessa, aqui é o lugar onde Deus fala. Amém? Mas olha o texto. Subiram e foram a Betel. Choraram. Choraram a primeira vez? Não. Choraram só a segunda e a terceira. Porque choraram porque perderam. Como eu disse, nem todo choro é quebrantamento. Choraram e estiveram ali diante do Senhor. Eles oraram a primeira vez? Oraram a segunda? Oraram a terceira? Oração é para momentos que está dando certo e momentos que está dando errado, irmão. Consultar a Deus é a chave. Mas agora olha o que acontece. Diz assim: e jejuaram aquele dia até a tarde. Jejuaram a primeira vez? Deu certo a primeira vez? Jejuaram a segunda vez? Deu certo a segunda vez? Jejuaram a terceira vez? Deu certo? Então deixa eu te falar, irmão. Ainda que você tenha uma palavra, sacrifício é necessário. Estamos vivendo tempos modernos. Há 5, 10 anos atrás não tinha esse scope na minha cara, não tinha essa parede preta, não tinha telão, não tinha nada disso. E não sou contra nada disso. Lá na minha igreja tem telão de LED, a igreja de parede preta. Lá tem tanto move, tem tanta luz que às vezes eu fico cego, é fumaça, é tudo. Eu não sou contra nada disso. Mas nada, o espetáculo não substitui a responsabilidade. Nada substitui uma vida de crente. Jejum continua sendo coisa de crente. Você pode ter uma palavra, mas se você não mortificar a carne, pode ser que essa palavra não se cumpra. Ai, pastor, sabe o que é? É que eu não posso ficar sem comer, eu não posso ficar sem tomar café, senão dá dor de cabeça. Eu não posso ficar tantas horas sem comer, senão dá vestigem. Eu passo mal. Mas se o médico mandar você ficar 24 horas sem comer para fazer um exame, você vai ter que vencer tudo isso e ficar. Então nós arrumamos desculpas para muita coisa. E sabe o que acontece? Palavras proféticas vão morrendo. Palavras proféticas não vão se cumprindo. Abraão, isso não está na Bíblia não, irmão. Hebreus capítulo 11, versículo 13 vai dizer que muitos dos antigos morreram sem terem visto a promessa, inclusive Moisés. Promessa não é garantia de que você vai estar vivo, mas tua fidelidade é garantia de que Deus vai cumprir promessa. Tem gente que está esperando Deus cumprir o que prometeu, meu irmão. Deus não tem uma fábrica de promessa. Toda promessa que Deus fez já está pronta. Quem não está pronto é você, sou eu. Vou pegar leve, senão o pastor não me convida mais. Jejum é coisa de crente, irmão. Você tem uma palavra, esse é o ano da porção dobrada. Faz um jejum, irmão. Em vez de sair daqui e ir comer uma picanha, me chama, eu não estou de jejum não, eu estou de jejum. Em vez de sair daqui e comer uma picanha, abre um jejum, é o ano da porção dobrada, irmão.
Você tem palavras sobre sua vida? Jejum é coisa de crente. Ah, Senhor, eu queria que o Senhor fizesse um milagre no meu casamento. Vai cavar o milagre, provocar o milagre com uma vida de jejum. Eu não entendo, Senhor, por que o Senhor falou isso, está dando tudo errado. É porque você não é crente, irmão. Porque crente jejua. Vou pegar mais leve. Aliança, a última vez. Então isso quer dizer que é possível eu estar na casa sem estar na presença. Você sabia que tem muita gente que vem para cá, mas não está aqui? Como diz Isaías, muitos me honram da boca para fora, mas o seu coração está em outro lugar. Você sabia, irmão, que a presença de Deus está aqui? E nós podemos desfrutá-la. Existem muitas pessoas que vêm para a casa de Deus com muitos motivos, menos por causa dele. A gente está aqui por ele, irmão. Lá na nossa igreja nós temos, nesse momento agora, deve estar no final da ministração. Daqui a pouco nós temos a equipe de acolhimento, os oficiais do estacionamento, a equipe do Kids, tudo se preparando. Tem uma sala preparada para receber os visitantes no andar de cima do prédio. Tudo se preparando para servir pessoas. Mas nada disso adianta se a gente vier para cá só para servir. A gente tem que vir para cá por causa dele. Porque a pior coisa é fazer a obra de Deus sem Deus. O que a gente tem visto muito são pessoas fazendo obra de Deus sem Deus. Agindo no automático. Fazendo porque são habilidosos. Fazer a obra de Deus sem Deus desgasta, cansa. Traz exaustão. É cansativo. Mas quando nós fazemos a obra de Deus com Deus, é gostoso, é renovador. O erro do meu irmão não me agride. Quem não fez não me agride. Quem faz a obra de Deus sem Deus está sempre percebendo quem não fez e reclamando deles. Mas quem faz a obra de Deus, cheio de Deus, entende que nós estamos aqui pagando um preço por nós e pelos outros. Um dia, Jesus nunca fez um milagre para ele mesmo, exceto um pequeno milagre. Quando chegaram na porta dele para cobrar os impostos, Pedro disse: não te importas que alguém venha aqui e te cobre os impostos? Jesus dá uma ordem para Pedro, diz assim: vai lá e joga um anzol. O primeiro peixe que você pegar tem uma moeda na boca dele, paga o meu imposto e o seu. Nós somos essa igreja, irmão, que pagamos o preço por nós e por outros. Mas isso só faz sentido se a gente tiver Deus. Se a gente não tiver Deus, tudo cansa. A gente vê defeito em tudo. A gente critica tudo. Mas quando a gente faz a obra de Deus, cheio de Deus, a gente faz parte da solução e não do problema. Qualquer um consegue criticar, irmão. Lá na igreja hoje, ninguém reclama de nada. Ninguém. Tem muita coisa para fazer, tem parede para pintar. Eu estava em viagem agora, eu cheguei na Colômbia.
E quando eu cheguei na Colômbia, recebi uma mensagem que a cortina de trás da igreja, nós temos uma cortina lá atrás por conta do como é que é o nome? Do som que bate, da acústica. Nós temos uma cortina especial lá atrás para o som bater lá atrás no voltar. A cortina tinha caído. O parabolt da parede tinha arrancado e tinha caído. E aí, quando a pessoa me falou assim, ó, a cortina caiu e tal, eu falei, sim, eu estou na Colômbia. Essa pessoa, ixi, eu comecei a rir. Eu falei, Deus te abençoe, meu filho. Porque lá na igreja nós temos um lema. Você achou um problema, ele é seu. Porque é muito fácil a gente achar problema para outro resolver. Pastor, a igreja está precisando disso, tem que fazer aquilo, tem que botar, tem que não sei o que. Vai lá e resolve, irmão. Vai lá e faz acontecer, irmão. Você viu o problema, ele é seu. E só uma pessoa cheia de Deus consegue resolver problemas sem aparecer. Porque existem pessoas que estão só para mostrar o problema. Irmão, aqui não tem, graças a Deus. Mas lá em Brasília tem muitos idiotas. E qualquer idiota consegue mostrar defeito. Nossa, mas eu não estou conseguindo ler nada no retroprojetor. Eu não estou conseguindo, pastor, o som está muito alto, o retroprojetor está muito apagado. É simples, irmão. Aqui cabe um telão, resolve. É simples. Porque se transformar em amor pelas pessoas. Lá na nossa igreja, a nossa visão é sustentada em 3 pilares: amar a Deus, servir pessoas e viver o propósito. E lá nós declaramos que a nossa forma de amar a Deus é servindo pessoas. O segundo culto começa agora, começa às 19 horas. Mas toda a nossa equipe de acolhimento está desde as 5 horas da tarde. Pessoas que venham, seja a forma da gente amar a Deus servindo essas pessoas. Estou dizendo que a minha igreja é melhor, não, irmão, pelo amor de Deus, eu estou vendendo um peixe. Eu só estou dizendo que a gente só consegue fazer isso se a gente vier para Betel e encontrar a arca. Se vier só para Betel, a gente vai ver defeito. Eles foram na arca da aliança a 3ª vez. Por isso, na 3ª vez deu certo. Estou caminhando para o fim. E aí olha o que diz o texto. Foram aqueles dias na arca da aliança de Deus, estava ali. Deus está com saudade de você, amém, irmão? Aí o verso 27. E os filhos de Israel consultaram ao Senhor. Não, verso 28. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava ali naqueles dias. E os filhos de Israel perguntaram: irmão Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, era a linhagem sacerdotal. Ou seja, eles foram no sacerdote. Eles foram no sacerdote a primeira vez? Foram na segunda? Deu certo a primeira? Deu certo a segunda? Foram no sacerdote a 3ª vez? Deu certo a 3ª? Sabe qual é o problema, irmão? É que a gente acha que Deus patrocina a carreira solo. É que a gente acha que a gente pode fazer tudo sozinho. É que a gente acha que porque Deus falou, a gente não precisa de uma palavra sacerdotal. Escute o que eu vou dizer. Eu vou descer para falar isso para você com muita responsabilidade. Escute o que eu vou dizer. E depois o pastor vai consertar isso. Porque eu vou entrar no carro amanhã, eu vou embora. Eu estou a 500 quilômetros de distância. Então ele vai fazer uma assembleia e vai consertar tudo. Mas olha o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer para você. Irmão, que você está gravando, corta essa parte. Escute o que eu vou dizer. Deus não precisa da autorização do seu pastor. Deus não precisa da autorização de ninguém para falar contigo. Deus não precisa de intermediários para falar com você. Deus, ele pode falar com você a hora que ele quiser. Ele pode falar contigo aqui no monte, aonde você quiser. Mas, todavia, contudo, no entanto, Deus pode falar contigo sem precisar de intermediário. Mas tudo que Deus falou com você,
precisa da bênção do seu pastor. Aleluia! Glória a Deus. Ah, Deus falou comigo. Se não tiver a bênção do pastor, irmão, não vai não. Me dá um respaldo bíblico para isso. Vou dar um respaldo bíblico simples. Deus chega para Samuel e diz assim: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reines sobre Israel? Você sabia que tem muita gente que a gente mantém na nossa vida, mas que Deus já rejeitou ela? Há muito tempo. Tem pessoas que já era para ter saído da nossa vida. Porque entenda uma coisa, muitas vezes, quando Deus quer te abençoar, Ele coloca pessoas na sua vida. E muitas vezes, quando Deus quer te dar livramento, Ele tira pessoas da sua história. Deus chega para Samuel e diz assim: esse cara não era para estar aí. Você está tolerando isso aí, eu já cansei dele, eu já rejeitei ele. Mas Senhor, o que eu tenho que fazer? Vai na casa de Jessé, o belemita. Porque dentre seus filhos eu achei um rei. Tá, mas ouvindo Saul me matará. Não, vou te dar uma estratégia. Diz: eu vim sacrificar o Senhor. A pergunta que eu faço para você: tem 3 atributos que só Deus tem. Ninguém, diabo, Lúcifer, o capeta, ninguém tem. Só Deus. Quem é que sabe quais são os 3 atributos que só Deus tem? Onipresente, onipotente e onisciente. O que é um ser onipresente? É o que está em todos os lugares. Deus está aqui nesse culto, Ele está na igreja ali, está lá na igreja onde o meu amigo Paulo está pregando, que eu tenho certeza que está sendo uma bênção lá. Deus está em vários lugares, só Deus pode isso. Não tem demônio onipresente, irmão. O demônio que age aqui nessa rua não é o mesmo que age na outra esquina, não. Só Deus pode isso. Ele é o ser onipresente. O que é um ser onipotente? Tem todo o poder, Ele pode tudo. Teu Deus pode tudo, sim ou não? Sim. O que é um ser onisciente? É um ser que sabe tudo, sim ou não? Sim. Só Deus sabe tudo, sim ou não? Sim. Eu pergunto e você me responde. Deus sabia que o rei que ia ser ungido, que era Davi, não estava na casa? Onde estava Davi? E por que Deus não mandou Samuel direto para o pasto? Por que Deus mandou Samuel para casa? Por que, irmão? Por que Samuel olha os 7 filhos de Jessé? Passa um por um e Deus disse: esse não, esse não, esse não, esse não. Por quê? Por que Deus não falou, não economizou tempo e falou assim: olha Jessé, olha Samuel, vai lá no pasto, porque lá no pasto tem um rapazinho desse jeito e eu quero ele como rei. Deus poderia ter economizado trabalho, tempo, tudo, sim ou não? Poderia ou não poderia? Mas Deus mandou Samuel para onde? Para a casa do pai. E quando passam-se todos os filhos, Samuel fala com o pai: acabaram os teus filhos? Jessé diz: falta um, o menor está lá no pasto. É esse. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Deus poderia ter mandado Samuel ir direto em Davi, mas Deus não faz nada com o filho sem antes falar com o pai. Aleluia! Consegue entender, irmão? Deus pode falar com você, usar quem Ele quiser, mas se não tiver uma avaliação sacerdotal, se não tiver uma bênção sacerdotal, não entra não, irmão. Porque tem muita coisa que Deus falou, que você precisa primeiro ser construído para poder viver. Lembre-se de uma coisa: uma bênção fora de hora pode ser uma maldição. Alguém está me entendendo aqui? Amém. Então, se Deus falou com você, jejue. Se Deus falou com você, oferte. Se Deus falou com você, identifique a presença dele. Se Deus falou com você, coloca debaixo do bordão do seu pastor. Eles foram até o sacerdote na 3ª vez e perguntaram: e aí? Seu pastor é boca de Deus para a sua vida.
Eu tenho dito lá na igreja que eu não entro na casa dos meus discípulos pelo Instagram, que eu não entro na casa dos meus discípulos pelo YouTube, apesar da nossa igreja ter transmissão. E pela transmissão nós temos uma base online nos Estados Unidos, Japão, Europa. Eu cheguei em Orlando, peguei um carro, fui para Nova York, me encontrar com uma família que são meus discípulos online. Todo domingo se reúne um grupo em Nova York pela transmissão. Fui lá. Mas sou pastor de entrar pela porta. Seu pastor entra pela porta. Se alguém no YouTube, no Instagram, está falando algo diferente do que o seu pastor está falando com você, desliga o Instagram. Porque quem sabe o que você passa, quem ora pela sua vida, quem te ajuda nas suas batalhas, não entra pelo Instagram, entra pela tua porta. Alguém está me entendendo aqui? Amém. E aí eles foram consultar o sacerdote. Estou acabando, gente. Meu Deus do céu. Eles foram consultar o sacerdote. Verso 28. Perguntaram: devemos mais uma vez lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: vão, porque amanhã os entregarei nas mãos de vocês. Aleluia. Vão. Quando eu trago para debaixo da avaliação sacerdotal, a Bíblia diz, Levíticos 27:12, se não me falha a memória. Se eu não estou errado, Levíticos 27:12 vai dizer assim: você vai trazer o sacerdote, e conforme o sacerdote avaliar, assim será. Aleluia. Coisa boa é você estar debaixo de uma avaliação sacerdotal. Quem aqui tem uma palavra para esse ano? Coloque debaixo da avaliação sacerdotal. O Senhor disse: podem ir, amanhã eu vou entregar nas mãos de vocês. Deus marcou o dia da primeira vez? Deus marcou o dia da segunda vez? Deus marcou o dia da terceira vez? Sabe por quê? Porque tinha uma palavra do sacerdote, tinha jejum, tinha oferta, tinha presença, tinha tudo. Alguém está me entendendo aqui? E por último, olha o que diz o texto, verso 29, e de fato eu vou encerrar aqui. Se você puder ficar de pé, eu agradeço. Verso 29, diz assim, lê comigo bem alto o verso 29. Você pode ler? Lê comigo bem alto. Então os israelitas tornaram a emboscada em torno de Gibeá. Opa! O que é uma emboscada? Uma armadilha. O que é uma armadilha? Uma estratégia. Eles tinham estratégia da primeira vez? Não. Da segunda? Não. Mas tinha palavra? Sim. Você pode ter palavra, se não tiver estratégia não vai dar certo. Qual é a estratégia, irmão? A estratégia é o como vai ser feito. A estratégia, a palavra é o que Deus vai fazer. É o que Deus já liberou. E a estratégia é o como será feito. Deus quer entregar essa cidade para vocês. Qual é a estratégia? Deus quer entregar um lugar maior para vocês. Como? Eu vim aqui essa noite para dizer para essa casa, com muito temor no coração, que 2025 o Senhor vai começar a descortinar estratégias na mente de vocês. Estratégias para sua empresa, estratégias para sair das dívidas, estratégias para restaurar seu casamento, estratégias para você mudar de realidade. Deus vai começar a abrir a tua mente para que você tenha estratégias para como trazer o teu filho de volta para o reino, estratégias de como fazer as coisas acontecerem. Você tem uma palavra para este ano e essa palavra vai se cumprir e eu declaro uma nova estratégia na sua direção. Em nome de Jesus, coloque a mão sobre a sua cabeça agora.